nosso segundo produto notável é o quadrado da diferença de dois termos. A gente consegue notar essa diferença exatamente na nossa figura. Anteriormente, nós queríamos saber a área total do quadrado. Agora não. Agora nós queremos saber apenas a área rachurada dentro deste quadrado, também formada por um quadrado menor. Então a gente tem esse quadradinho, nós não sabemos qual é a medida dos seus lados para poder encontrar a área deste quadrado, então eu peço que você me ajude a analisar. Se nós pensarmos juntos, este lado vale A, então este pedaço vale A e o outro pedaço vale B. Esse B é exatamente igual ao tamanho que eu não estou querendo dentro do A. Eu quero eliminar esse pedaço do A justamente para poder encontrar só o quanto vale o lado do meu quadrado. Então, a gente pode analisar o seguinte: se eu pegar o A e descontar o valor de B, eu consigo encontrar o lado do meu quadrado. Por isso, a gente vai escrever, então, essa área da seguinte maneira. Nós podemos pegar o A, descontar o valor de B e multiplicar também por A menos B, pois os dois lados são iguais, nós estamos trabalhando com um quadrado. A gente volta a pensar lá na propriedade da potência, a pensar no que é uma potência, uma multiplicação de fatores iguais. Então aqui, como nós estamos multiplicando fatores iguais, nós podemos escrever como A menos B e elevar ao quadrado. Resolver é muito parecido com o que a gente tinha anteriormente. Então, o nosso primeiro jeito de resolver, o primeiro modo de se resolver, é utilizando a distributiva também. Então, a gente pode multiplicar o A vezes o A, que é A ao quadrado. Agora, a gente vai tomar cuidado com os jogos de sinais. A gente tem números negativos, a gente tem expressões negativas, termos negativos. Cuidar com isso. O A vezes o menos B é menos AB. Menos B vezes A é menos AB e menos B vezes menos B é positivo B ao quadrado. Os termos centrais, eles são semelhantes, a gente pode agrupar. Então, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. A nossa regra, ela é muito parecida com o que a gente tinha anteriormente. Só que agora vai mudar o sinal do nosso segundo termo. Então, a gente pode pensar assim: para utilizar a regra, nós temos o primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, o que muda é o sinal exatamente do nosso segundo termo. Volto a dizer, utilize a distributiva, não tem erro, é só tomar cuidado com jogos de sinais, ok? Então, olha lá, nós temos 3 menos 2 ao quadrado, um exemplo numérico. Nós vamos fazer, então, o 3 menos 2 vezes o 3 menos 2, abrimos a nossa potenciação para poder resolver a nossa distributiva. Ficamos com 3 vezes 3, que é 9, 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2 vezes 3 é menos 6, e menos 2 vezes menos 2 é positivo 4. A gente poderia pensar no seguinte: 9 mais 4 é 13, 13 menos 12, porque 6 menos 6, com menos 6 é menos 6 com menos 6 é menos 12, então 13 com menos 12, a gente ficaria com positivo 1. Aqui você vai notar que a gente vai ter sempre no numérico, a gente vai estar trabalhando com valores positivos no nosso resultado final, justamente porque nós estamos falando de área. Não existe área negativa. É por isso que você vai analisar que aqui os valores finais sempre serão positivos. Podemos aqui também fazer a compreensão de que se o nosso resultado está correto, a gente vai poder fazer a prova real. 3 menos 2 é 1 e 1 ao quadrado continua sendo 1. Então, o nosso produto notável está corretíssimo. Já temos a primeira aplicação. A segunda aplicação eu peguei uma um pouquinho mais extensa, com termos um pouquinho maiores. Então, a gente vai abrir primeiro a distributiva, 2x menos 3y vezes 2x menos 3y. Agora, resolvendo, 2x vezes 2x, nós temos 4x ao quadrado. Lembra que é número vezes número, letra vezes letra. 2x vezes menos 3y é menos 6x.
Menos 3y vezes 2x, menos 6xy também. E menos com menos vai ficar mais, 3 vezes 3 é 9. E y vezes y fica y ao quadrado. Podemos organizar os termos centrais. Ficamos então com 4x ao quadrado menos 12xy mais 9y ao quadrado. Temos aí o nosso trinômio quadrado perfeito, o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, utilizando a nossa regra. O terceiro exemplo, x menos 5 ao quadrado. É um pouquinho mais simples, mais fácil de se resolver, aplicando a distributiva x menos 5 vezes x menos 5. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x, menos 5 vezes x, novamente, menos 5x, e menos 5 vezes menos 5, positivo 25. Unindo os termos centrais, x ao quadrado menos 10x mais 25. Trinômio quadrado perfeito, pois vem da resolução de um quadrado. O último exemplo, a gente vai trabalhar com dois números irracionais, lembrando que a gente pode multiplicar radical por radical. Então, tomando cuidado na nossa resolução, nós teremos aqui a distributiva raiz de 2 menos raiz de 3 vezes a raiz de 2 menos a raiz de 3. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, ficamos com raiz quadrada de 4. Raiz de 2 menos a raiz de 3 é menos raiz quadrada de 6. Menos raiz de 3 vezes menos 2, menos raiz quadrada de 6. E negativo raiz de 3 com negativo raiz de 3 é positivo raiz quadrada de 9. Já podemos organizar aqui de maneira mais direta. A raiz quadrada de 4 é 2 e de 9 é 13. Então, 2 mais 3, ficamos com 5. Menos raiz de 6 e menos raiz de 6 fica menos 2 raiz de 6. Aqui a gente não pode subtrair. Lembra que nunca se pode subtrair um número natural com um número irracional, um número que tenha radical. Então, tome cuidado sempre com isso. É importantíssimo que você lembre lá das questões de como se multiplicar duas raízes. Lembrar também nas questões algébricas, quando a gente vai adicionar. Lembra lá, eu devo 5x, então eu devo 10x. Você pode trabalhar da maneira que achar mais conveniente. O que importa aqui é você ter um pouquinho de calma, lembrar sempre de abrir os termos aí conforme eles estão aparecendo para poder fazer a distributiva. Aqui realmente é importantíssimo cuidado com os sinais, porque um sinal errado ele acaba interferindo em toda a resolução. E a gente vai para o próximo vídeo estudar um pouquinho do produto da soma pela diferença de dois termos.